Aqui nós vamos falar sobre os fundamentos dos fundos de investimentos imobiliários. Esses fundamentos, eles são exatamente os critérios que nós vamos utilizar para selecionar os melhores FIIs. Então esse módulo aqui é a base, onde você vai entender e aprender tudo o que a gente vai utilizar para chegar nos melhores FIIs da bolsa. Fechado? E aí, para começar, a gente vai dar uma recapitulada naquilo que a gente chegou no final do módulo 1, que é aquele mapa, é aquele esquema de como funciona um FII. Então, a gente tem um FII, que é um ativo onde, através de uma gestão profissional, investe em imóveis, esses imóveis pagam os aluguéis e os aluguéis são distribuídos aos cotistas. E o cotista consegue adquirir uma cota através da Bolsa de Valores. Esse é o funcionamento geral de um FII. E agora a gente vai dar um zoom exatamente naquela parte ali, ó, de um FII investe em imóveis. E aprofundando nisso, a primeira pergunta que a gente vai fazer para entender o primeiro critério é a seguinte: com que finalidade esse FII investe em um imóvel? Com que objetivo? E por que essa pergunta? Porque existem diferentes meios de ganhar dinheiro através desse investimento imobiliário, diferentes estratégias. Um FII pode investir, por exemplo, em um imóvel para querer vender ele daqui a um tempo. Um FII ele pode investir em um imóvel lá na planta para desenvolver esse imóvel e depois, quando ele estiver pronto, utilizar como aluguel. Ou um FII pode ter estratégia de investir diretamente em um imóvel pronto, simplesmente para utilizar ele ali com o inquilino ganhando aluguel. Então tudo isso são estratégias diferentes que nós vamos conhecer agora e entender quais são as melhores para a nossa carteira. Fechado? Então aqui nós temos basicamente 5 estratégias diferentes, 5 mandatos de finalidades diferentes. Lembrando que esses mandatos de finalidades, eles são previstos no próprio regulamento do FII. Então tudo isso a gente vai consultar de uma maneira muito prática, olhando esse regulamento a gente já vai entender qual é a finalidade, qual é o mandato de finalidade e consequentemente qual é a estratégia de cada FII. E aqui está dividido nas 5 principais. A gente tem desenvolvimento para renda, desenvolvimento para venda, renda, títulos e valores imobiliários e FIIs híbridos. Esses são os 5 mandatos de finalidades. E agora a gente vai aprofundar um pouco em cada um deles. Para começar, a gente vai falar desses mandatos de desenvolvimento. Então, um FII que tem um mandato de finalidade de desenvolvimento, tanto para renda quanto para venda, ele é voltado, como o próprio nome diz, para desenvolver esse imóvel, que a gente chama de incorporação. Então ele não compra um imóvel pronto, já com o inquilino, já recebendo aluguel. Não. Ou ele compra esse projeto lá na planta, ou em desenvolvimento, ou ali no início do processo de construção, mas ele tende a fazer a incorporação, esse processo de construção, de aquisição de cliente, para partir ali do princípio e chegar depois ao ponto de ter esse imóvel completo. Então ele pega ali em fase de projeto ou construção e faz essa incorporação do imóvel. Qual é o ponto aqui? A gente tem essas duas alternativas, né? Desenvolvimento para venda ou desenvolvimento para renda. Esse processo é o mesmo, de pegar o imóvel em alguma dessas fases iniciais e desenvolver ele até uma etapa de maturidade. Nessa etapa, onde o imóvel está pronto, aí sim vai se diferenciar. O FII pode ter estratégia de desenvolver para simplesmente, quando o imóvel estiver pronto, vender esse imóvel, ou ele pode desenvolver para quando o imóvel estiver pronto, ele ir lá procurar um inquilino e aí a partir do momento em que esse inquilino entre, comece a gerar aluguel para esse FII. Então essa é a diferença entre desenvolvimento para renda e desenvolvimento para venda. Qual é o grande ponto aqui? Esse tipo de mandato, ele possui um risco muito elevado, um risco muito maior do que os outros mandatos que nós vamos ver a seguir. Por quê? Porque ele está se tratando de uma atividade que é o que nós chamamos de incorporação, que é essa atividade de desenvolver um imóvel desde a fase de projeto, desde a fase de construção. Então, toda essa fase ela possui muitos riscos. Isso é completamente diferente de um FII simplesmente adquirir um imóvel que já está pronto, às vezes até já com o inquilino pagando o aluguel e simplesmente usufruir desse aluguel pago. Então, as características desses dois mandatos aqui são mandatos com risco extremamente elevado, um risco muito mais elevado em comparação com os outros mandatos que a gente vai ver. E aqui a gente já vê um que não vai entrar na nossa lista, que mais para frente, quando a gente for fazer o nosso filtro, ele vai ser eliminado, que são os mandatos de desenvolvimento para venda. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é construir uma carteira que nos gere cada vez mais renda passiva. E os FIIs de desenvolvimento para venda, como o próprio nome diz, ele vai desenvolver esse imóvel e vai vender. E acabou. Acabou aí. Ele não tem um acúmulo de geração de renda passiva. Ele não vai ter inquilino te pagando aluguel. Então, esse tipo de mandato ele vai acabar não fazendo sentido para o nosso objetivo aqui.
Fechado? Então, resumo sobre desenvolvimento. Ele possui um risco muito maior por ter incorporação. O desenvolvimento para renda, ele até pode, a gente vai ver mais para frente, né, que ele até pode cair aí dentro de uma carteira, a gente ter dentro de uma carteira, mas talvez com uma porcentagem pequena ou poucos FIIs desse tipo. E o mandato para venda, ele acaba sendo eliminado completamente aqui do nosso panorama. Fechado? E aí, a gente segue pro mandato de renda. Aqui é o clássico, é aquele FII que tem como objetivo investir em um imóvel pronto, às vezes já até com o inquilino lá, e simplesmente usufruir do aluguel pago por esse inquilino, dividindo esse aluguel para os cotistas. Então esse aqui é o mais comum e é o que a gente imagina quando a gente fala de FII. E aí também imaginamos que esse daqui vai ser o nosso foco principal. A maioria dos FIIs que nós vamos construir dentro da nossa carteira, eles vão ser FIIs de renda, porque o nosso objetivo aqui é gerar renda passiva ao longo do tempo. E esses FIIs aqui são os que possuem uma segurança muito grande, né? Porque pegam esses imóveis já com o inquilino, já gerando aluguel, e também tem o potencial e tem toda a capacidade de gerar uma renda recorrente que acaba crescendo cada vez mais. Então esse tipo de FII aqui, ele vai ser um dos principais, vai entrar aí como um dos principais na nossa carteira, fazendo esse clássico, né? Fazendo esse mais comum, digamos assim, que é comprar esse imóvel, utilizar um inquilino nesse imóvel, adquirir esse aluguel e distribuir o aluguel para o cotista. Beleza? E aí, a gente vai aqui para o nosso quarto mandato. Já foi desenvolvimento para venda, desenvolvimento para renda, somente renda, e agora são os títulos de valores mobiliários. Vocês lembram quando eu coloquei lá, um FII investe em imóveis? E embaixo a gente colocou, ó, não necessariamente precisa ser um imóvel físico. Ele pode investir em ativos que estejam ligados a imóveis. Nós temos os exemplos de uma CRI, de uma LCI, que são títulos que são atrelados a algum imóvel. Então, quando você está investindo em um FII, você está investindo em um tipo de ativo que ele tem a obrigatoriedade de investir em ativos que sejam ligados a imóveis, não necessariamente que seja um imóvel físico. Então, existe um mandato de finalidade de FII que ele investe somente nesses títulos, somente em títulos ligados a imóveis, como certificado de recebíveis imobiliários, que é um CRI, como uma letra de crédito imobiliário, que é uma LCI, que nada mais são do que contratos onde a gente dá o direito de receber o aluguel. Então, indiretamente você está investindo em imóvel, mas está comprando o direito de receber esse aluguel e não o imóvel em si. Essa é a grande diferença de se investir em um imóvel físico e em esses, o que são chamados os FIIs de papéis, que a gente vai ver mais para frente, mas investir nesses recebíveis, nesses contratos que te dão o direito de receber o aluguel. E aí aqui, ó, coloquei, né, investe em CRIs, LCIs, LHs, que são letras hipotecárias, ou em outros FIIs, que aí vão ser os fundos de fundos. Você lembra também que a gente falou isso, né? Como ele pode investir em ativos que sejam ligados a imóveis, os FIIs não deixam de ser ativos ligados a imóveis. Então você pode ter FIIs que simplesmente investem em outros FIIs. A gente vai ver que tem um nome específico para isso, mas todos aqui nesse momento estão englobados dentro do que é chamado de títulos e valores mobiliários, que, como dito, são títulos, né? São certificados, são contratos para poder receber, para ter o direito de receber esses aluguéis e não o imóvel em si. E aí nós vamos para o último. O último são os FIIs de mandato de finalidade híbrido. E como o próprio nome diz, aqui nada mais é do que um FII que pode ter mais de uma das finalidades anteriores. Normalmente ele não tem um foco muito grande em alguma específica. Quando você tem algum FII que tem mais de uma, mas tem um foco muito grande, olha, esse FII aqui, ele tem tanto títulos de valores imobiliários quanto FIIs de realmente para renda, mas ele tem 90% de FIIs para renda, ele vai ser classificado como renda. Agora, quando tem 50% de cada um, aí ele entra como um FII híbrido, ou quando tem 40, 60, enfim, quando está equilibrado, ele é classificado aí como um FII híbrido. Tá claro? Então, o que nós temos como resumo nessa parte de mandato de finalidade? Lembrando que o mandato de finalidade é aquilo que dita o objetivo daquele FII em investir em imóvel e, consequentemente, vai ditar toda a estratégia, como aquele FII vai se comportar ao investir em cada um desses tipos de imóvel. Então, nós temos desenvolvimento para renda que possui um risco maior, vai poder até entrar na carteira, a gente vai falar um pouco mais para frente da classificação, mas se for com uma porcentagem baixa, a gente tem desenvolvimento para venda que não faz absolutamente
absolutamente sentido nenhum na nossa estratégia aqui de aumentar cada vez mais a renda passiva. A gente tem os FIIs de mandato de renda, que são os mais comuns e o que nós vamos mais utilizar. Nós temos os FIIs de títulos e valores imobiliários, que investem nesses certificados, nesses contratos para ter o direito de receber o aluguel. E por fim, nós temos os híbridos, que nada mais são do que utilizar mais de um desses mandatos. Tá claro? A partir daqui, na próxima aula, a gente vai classificar todos esses mandatos aqui, que são algo mais formal, que está diretamente ligado ao regulamento do FII, a gente vai transformar isso nos tipos de FIIs. Vai fazer mais uma divisão e aí sim a gente vai classificar entre o melhor para o pior. Então você vai entender quais desses mandatos aqui vão se encaixar como os melhores FIIs para você ter dentro de uma carteira de investimento. Fechado? Então é isso. Te espero na próxima aula. Estamos juntos mais do que nunca. Aquele Fala, meus caros! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Zero à Renda Passiva com os FIIs. Nessa aula aqui nós vamos classificar os tipos de FIIs. Então a gente vai pegar o que a gente aprendeu sobre mandato de finalidade, que nada mais é do que uma maneira formal que está prevista em regulamento de classificar esses FIIs, e vamos transformar isso em uma classificação que é a mais utilizada no mercado, que realmente vai dar para a gente olhar diferentes tipos de FIIs, e a partir disso a gente já nessa aula vai classificar quais são os melhores tipos de FIIs para você ter na carteira, e esse definitivamente é um dos filtros mais importantes que mais vai te direcionar em chegar nos melhores FIIs da bolsa. Fechado? Então, para começar, eu vou fazer essa conversão do que a gente aprendeu em mandato de finalidade para os tipos de FIIs. Então, você lembra que lá em mandato a gente classificava como desenvolvimento para renda, desenvolvimento para venda, TVM, FIIs de renda, FIIs híbridos? Aqui a classificação é mais simples e mais direta. São apenas 4 classificações diferentes. A primeira são os FIIs de tijolo. Então, os FIIs de tijolo, eles são o nome normalmente, comumente utilizado pelo mercado para classificar os FIIs de renda, que são os FIIs que realmente possuem os imóveis e recebem aluguel através desses imóveis. São os FIIs de renda que a gente olhou lá anteriormente. Já a segunda classificação são os FIIs de papel. Então, como eu até citei lá na primeira aula, né, os FIIs de papel são os FIIs que estão atrelados, que investem nesses contratos, nos direitos de recebimento dos aluguéis. Porém, aqui tem um detalhe. Por que não chamar aqui de TVM, dos títulos de valores imobiliários? Por que esses FIIs de papel, por que mudou o nome? Simplesmente porque quando a gente fala de FIIs de papel aqui, a gente pega todos os FIIs que são de títulos de valores imobiliários, que são os que nós chamamos de TVM anteriormente no mandato, mas nós tiramos os fundos de fundos. Você lembra que dentro dos TVM, dentro dos FIIs de títulos de valores imobiliários, tinham os FIIs que investiam em outros FIIs. Então aqui essa classificação ela separa. Então o TVM ele vira fundos de papel, que são todos os TVMs menos os fundos de fundos, e os fundos de fundos, que são conhecidos como os FOFs. Tá claro? Então aqui os FIIs de papel, eles nada mais são do que os FIIs que investem realmente mais focado em CRI, em LCI, em LHs, ou seja, nesse direito de receber o aluguel, e menos focado em investir em outros FIIs. Beleza? E a gente vai para a terceira classificação. O terceiro tipo é uma junção dos dois mandatos de finalidades de desenvolvimento, que são os FIIs de desenvolvimento. Então aqui é muito simples. A gente simplesmente uniu os FIIs de desenvolvimento para venda e FIIs de desenvolvimento para renda. Eles acabam tendo características parecidas, então se englobam aqui dentro de um mesmo tipo de FII. E por último, o que a gente já citou quando a gente falou dos TVMs, que são os FOFs, que é aí a abreviação para fundos de fundos. Então são FIIs
que investem em outros FIIs. Então esses são os 4 tipos de FIIs que, a partir do mandato de finalidade, é transformado nesses tipos e a partir desses tipos nós vamos classificar e chegar nos melhores. Então, relembrando, FII de tijolo são os FIIs com mandato de finalidade de renda, FIIs de papel são os FIIs com mandato de finalidade TVM menos os fundos de fundos, FIIs de desenvolvimento são os FIIs com mandato de finalidade de desenvolvimento para venda e de desenvolvimento para renda, e os FOFs são os fundos de fundos que estão dentro aí do mandato de finalidade TVM. Tá claro? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma classificação. Agora que a gente já sabe cada tipo, a gente vai chegar em quais são os melhores para você ter dentro da sua carteira. Então aqui já é a parte prática para você ver o que você nem vai olhar, o que você vai eliminar do seu radar e o que você vai focar, qual tipo de FII você vai focar para ter dentro da sua carteira de investimentos e assim ter a melhor performance possível. E para começar, antes de colocar no nosso pódio aqui, a gente vai começar eliminando um tipo de FII, que são os FOFs, são os fundos de fundos. Simplesmente porque não faz absolutamente nenhum sentido a gente colocar um intermediário a mais para investir em algum ativo que nós mesmos podemos investir. Então, se a gente está aqui entendendo os critérios para selecionar bons FIIs, qual sentido faz a gente comprar um ativo que faz exatamente isso, que investe em outros FIIs? E é claro, nada é de graça. Então, esses FOFs, eles cobram uma taxa. Então, a gente vai estar pagando uma taxa, incluindo um intermediário a mais, para investir em ativos que nós mesmos temos acessos. E também, se a gente for ver a performance histórica desse tipo de ativo, dos fundos que investem em outros fundos, elas definitivamente não são boas. A grande maioria fica abaixo da média do mercado de FIIs, então acaba sendo um ativo que não faz absolutamente sentido nenhum para a gente. Fechado? Então a gente já eliminou um tipo de FII, a gente já tirou um tipo de FII aqui, que são os fundos de fundos. Agora, qual o próximo que entra aqui na nossa classificação? Em terceiro lugar, na nossa medalha de bronze, que pode ter dentro da nossa carteira, mas com uma porcentagem menor, são os FIIs de desenvolvimento. Aqui a gente exclui os FIIs de desenvolvimento para venda, que não fazem sentido nenhum, mas os FIIs de desenvolvimento para renda, eles possuem um risco maior, mas até pode ter como uma sua estratégia individual dentro da carteira. E aí, citando mais uma vez, para ficar bem claro, repetido mesmo, mas para não passar em branco, se for ter esse tipo de FII na carteira, ter com uma porcentagem bem pequena, ele definitivamente não é o core, não é a coluna vertebral da nossa estratégia. Pelo contrário, ele pode servir como um pequeno detalhe ali, mas ele está longe de ser os principais FIIs que nós vamos investir. E agora sim nós vamos para os principais FIIs, os 2 principais tipos de FIIs que nós vamos focar a grande parte da nossa energia para chegar nos melhores desses 2 tipos. O segundo lugar são os FIIs de papel. Sim, os FIIs TVM, os FIIs que investem nesses títulos de valores imobiliários, nesses certificados de recebíveis, nesses direitos de receber os aluguéis, eles são um bom tipo de FII. A gente vai ver mais para frente quais são as características específicas quando a gente for analisar individualmente, mas existem sim vantagens. Esses FIIs aqui, eles possuem uma diversificação muito grande, eles possuem uma rápida adaptação à mudança de inflação, tem algumas características específicas que faz com que ele seja um ótimo tipo de FII para compor a nossa carteira de investimentos. E, em primeiro lugar, já esperado, são os FIIs de tijolo. Então, os FIIs de tijolo, eles vão compor, sim, a grande maioria da nossa carteira de investimentos em FIIs, que são os FIIs voltados para comprar imóveis que já existem, que já estão prontos e que às vezes até já têm inquilinos e utilizar o aluguel desses inquilinos para distribuir para você cotista. Então, investindo realmente em um imóvel ali pronto, isso acaba tendo um risco muito menor e acaba tendo um fluxo de geração de renda passiva muito grande, que é exatamente o objetivo que nós buscamos aqui. Então, resumão, o que a gente chega aqui nessa aula, na segunda aula aqui do módulo 2, nós chegamos que a gente vai tirar os fundos de fundos aí do nosso radar, não faz sentido dentro da nossa estratégia investir em fundos de fundos, nós vamos compor a carteira por principalmente FIIs de tijolo, investindo diretamente em imóveis e recebendo o aluguel desses imóveis, em FIIs de papel, onde recebe também os aluguéis desses imóveis de maneira indireta, através desses contratos, desses direitos de receber o aluguel, e, por último, podendo ter ou não na carteira um FII de desenvolvimento, sempre focado para desenvolvimento para renda, eliminando aqui também os fundos de desenvolvimento para venda. Tá claro? Essa foi a nossa segunda aula do Zero à Renda Passiva com os FIIs. Espero você na próxima. Estamos juntos, mais do que nunca. Aquele. Fala, meus caros, sejam muito bem-vindos
mais uma aula do Zero à Renda Passiva com FIIs. Nessa aula nós vamos falar dos segmentos. Quais são os segmentos dos FIIs listados na Bolsa Brasileira e já quais são os melhores, quais segmentos você deve ter a maior parte da sua carteira. E aí, para começar, a gente vai mostrar aquele mesmo esquema que a gente olhou lá em mandato de finalidade, que é essa relação aqui de um FII investe em imóvel. E a gente fez aquela primeira pergunta, com que finalidade, com que estratégia? Que foi o que nos deu a resposta do mandato de finalidade e do tipo de FII. E agora a gente faz uma segunda pergunta, que é em que tipo de imóvel. Então, independente de qual estratégia esse FII vai utilizar, em que tipo de imóvel ele vai investir. Isso também está previsto no regulamento do FII e o FII tem como objetivo, ele não pode sair investindo em absolutamente qualquer imóvel, compra um imóvel residencial aqui, compra um shopping ali, não é assim que funciona. Esse FII, além da estratégia, além de saber se ele vai ser para desenvolvimento, se vai ser para venda, se vai ser para TVM, ele tem que ter claramente em qual tipo de imóvel ele vai investir. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. A gente vai começar vendo quais são os tipos de imóveis, quais são os segmentos de imóveis que existem nos principais FIIs. E aí já vou começar pelo segmento de lajes corporativas. Eles são os FIIs muito comuns e que investem nesses imóveis que são principalmente direcionados para grandes multinacionais, para grandes empresas utilizarem como escritórios das suas atividades. Então, esses imóveis de lajes corporativas, eles são localizados principalmente no eixo Rio e São Paulo. A grande concentração ainda está em São Paulo. A gente tem avenidas em São Paulo que tem um volume muito alto dessas lajes corporativas e tem como característica também esses imóveis terem uma classificação de qualidade muito alta. São imóveis muito bons, né? Além de ter uma localização muito privilegiada, né? Porque tem que estar nos grandes centros para ser utilizado como uma laje corporativa, para ser utilizado como um escritório por essas corporações, eles ainda têm que possuir uma característica de boa qualidade para poder se adaptar e ser utilizado como centro de uma dessas grandes empresas. Então essa é a característica principal, essa característica de serem bons imóveis, em uma localização muito específica, normalmente uma grande concentração em São Paulo e algumas aí no Rio de Janeiro, e de ter essa característica também de normalmente os inquilinos serem grandes empresas. Fechado? Agora a gente vai para o segundo segmento. O segundo segmento são FIIs que investem em galpões logísticos e industriais. Eu coloquei os dois juntos aqui porque eles têm características até semelhantes. Então, esses FIIs, como o próprio nome diz, eles investem em galpões que são utilizados ou como centros de distribuição ou como plantas industriais. Então, a principal característica desse tipo de imóvel aqui, em primeiro lugar, é que ele tem uma característica muito forte da localização, principalmente os galpões logísticos, né? Se a gente vai estar falando de um centro de distribuição, então esses galpões, por exemplo, são utilizados por grandes varejistas do Brasil que alugam esses galpões para utilizar como centro de distribuição e ter a sua entrega mais rápida por conta de seu e-commerce principalmente. E os galpões industriais, exatamente a mesma coisa, né? Você precisa ter uma chegada de recurso e vazão de saída desses insumos industriais também de uma maneira muito fluida. Então aqui a localização acaba sendo a principal característica desse FII, o que vai diferenciar se você vai ter uma demanda maior por ele ou não. E uma característica específica aqui desses galpões também, principalmente falando dos galpões logísticos, é que eles têm uma resiliência muito forte. Como você tem o e-commerce cada vez crescendo mais e essa rede de varejo querendo entregar cada vez mais rápido, eles acabam tendo uma demanda, ou ao menos passando por esse momento com uma demanda bem quente, uma demanda bem ascendente, diferentemente de algum outro setor que possa sofrer com alguma situação mais específica, com alguma volatilidade, com alguma oscilação. Esses galpões logísticos acabam passando muito bem por essas situações. E aí, nós vamos para o terceiro segmento, que são FIIs que investem em shopping centers. E aqui eu acredito que todo mundo saiba muito bem como funciona um shopping center, então não tem segredo. Esses FIIs compram ou parte de shopping center ou até o shopping center por inteiro. E uma das principais características desse tipo de FII é que, além do próprio aluguel, eles normalmente têm um aluguel variável, que está de acordo com o faturamento dessas lojas dentro do shopping, ou até mesmo o estacionamento, né, o dinheiro aí gasto pelos clientes no estacionamento. Então, normalmente eles têm aí um aluguel variável que vai depender do fluxo de pessoas nesse shopping, no fluxo de vendas. Então, ele é diferente de um aluguel de laje corporativa, que todo mês tem um aluguel certinho lá. Aqui nos shoppings vai ter também, é claro, o grande montante ele vai ser fixo, mas você vai ter uma parte variável que pode se beneficiar quando há um aquecimento aí da economia, quando há um aquecimento da utilização desses estabelecimentos. Seguindo, nós temos
os segmentos de títulos e valores imobiliários. Então você lembra que lá atrás a gente tinha um mandato, a gente tinha um tipo de FII, que era o tipo de FIIs de papel, e em mandato isso se reflete em títulos de valores imobiliários? Pois bem, isso já é o mandato e também o segmento. Porque não faz muito sentido, né? Quando a gente fala de TVM, como investe nesses recebíveis não são um tipo de imóvel específico, eles são papéis. Então, o próprio mandato TVM, ele também é um segmento TVM, não tem um segmento específico. É diferente de a gente pegar o mandato de renda, né? Um mandato de renda, um FII de tijolo, ele pode ser um FII de tijolo de laje corporativa, de galpão logístico, de shopping center ou de outros segmentos. Agora, um de TVM não. Se ele é TVM, o próprio segmento é TVM também. E vocês já sabem como funciona, a gente já falou disso tanto em mandato quanto lá em tipo. Ele investe nesse direito de receber parte do aluguel, então recebe indiretamente o aluguel desses imóveis. Beleza? Seguindo, nós temos os FIIs de segmento híbrido. Então, exatamente como a gente citou lá em mandato, aqui nós temos FIIs que investem em mais de um segmento diferente. Então, a gente pode ter um FII que investe tanto em laje corporativa quanto em shopping center. E aí, a gente vai ter um FII híbrido que utiliza mais de um desses segmentos, acaba ficando até mais diversificado. E, por último, nós temos alguns segmentos bem específicos. Então, nós temos imóveis direcionados para atividades educacionais, né? FIIs que têm estratégia comprar universidades, por exemplo, para alugar. Nós temos FIIs que são voltados para comprar agências bancárias e alugam essas agências bancárias para os grandes bancos. Nós temos FIIs voltados para investir em unidades hospitalares, então eles compram aluguéis, né, e alugam esses aluguéis aí para os administradores dessas instituições, hoteleiros e até residenciais, né, até comprando imóveis que são imóveis residenciais e aí alugando. É uma forma bem mais rara, né? Normalmente a gente tem esses outros segmentos acima, mas nós temos todos esses segmentos mais específicos também dentro do mercado brasileiro. Agora a gente vai partir para a classificação. Agora que você já entendeu todos os segmentos que existem, a gente já viu que tem as lajes corporativas, que tem os galpões logísticos, shopping, TVM, tem os FIIs híbridos e tem os FIIs de segmentos específicos, a gente vai entender qual é a classificação aqui deles. Em qual desses segmentos eu vou focar mais, qual eu vou ter a maior parte da minha carteira. E aí, para começar, eu vou te falar o que vai ter a menor parte da sua carteira e preferencialmente nem ter na carteira, que são os segmentos específicos. Quando a gente foca em investir em FII, a gente quer imóveis que tenham um diferencial competitivo, que tenham um potencial de gerar uma renda passiva para a gente, com uma segurança e com um potencial também de crescimento. Esses segmentos específicos, eles possuem muito risco incluído dentro de suas atividades. Então, quando você pega um FII de hospital, por exemplo, você imagina se um hospital, né, um administrador de hospital não pagar o aluguel, tiver uma inadimplência. Esse FII não consegue entrar na justiça, ele não consegue ganhar na justiça para receber esse aluguel, porque você nunca vai ter um despejo de um hospital. Estou dando só um exemplo de uma atividade muito específica e olha como tem um risco específico atrelado a isso. A mesma coisa de atividade hoteleira. A atividade hoteleira é totalmente sazonal. Então você tem períodos onde o turismo está mais forte e períodos do ano onde você vai ter uma baixa muito grande. Então tudo isso acaba influenciando, gerando um risco desnecessário para não ter um resultado superior aos outros que possuem muito mais diferencial competitivo. Por isso a gente vai tirar esses segmentos aqui do nosso radar. E aí a gente parte para os 3 segmentos que aí sim são os que nós vamos colocar nossa energia, e todos esses 3 aqui nós vamos investir e nós vamos diversificar dentro da nossa carteira de investimentos. E eu coloquei como terceiro aqui os títulos de valores imobiliários. Então você lembra, né, que lá em mandato eles já estavam, né, entre os segundos melhores lá, eles já estavam dentro daí da nossa possibilidade de carteira, e aqui eles se mantêm e realmente são boas alternativas de diversificação. Mas seguindo, aqui sim vai entrar nos FIIs de tijolo. Você lembra que os FIIs de tijolo eles ficaram lá em primeiro lugar do mandato? Então o que a gente vai estar fazendo aqui nada mais é do que destrinchando esse FII de tijolo em principais segmentos dentro dessa classificação, dentro desse tipo de FII. E assim, a gente tem em segundo lugar aqui do nosso pódio os FIIs de shopping center e os FIIs híbridos. Então, shopping center é um segmento muito forte, é algo muito cultural dentro do nosso país e existem FIIs com grandes shopping centers que possuem uma regularidade muito grande de pagamento de provento, de geração de caixa. E os FIIs híbridos, eles estão aqui em segundo porque eles podem conter, né? Normalmente, quando a gente fala de grandes FIIs híbridos, eles possuem um ou mais segmentos desses que nós vamos colocar aqui em segundo e em primeiro lugar. Claramente, se for um FII híbrido de 2 segmentos específicos, ele não vai entrar aqui dentro do pódio, ele vai entrar na classificação desses segmentos específicos. Mas a grande maioria dos grandes FIIs híbridos, eles estão contemplando aí os segmentos que nós vamos colocar aqui, tanto de shopping center quanto os 2 que nós vamos ver aí em primeiro lugar. Fechado? E a gente chega no topo do pódio. Agora sim, são os 2
principais segmentos que normalmente vai ter uma porcentagem considerável da nossa carteira, que são os FIIs de laje corporativa e os de galpões logísticos. E por quê? Simplesmente porque os lajes corporativos possuem um grande diferencial competitivo, é um tipo de imóvel que tem uma localização muito específica, muito difícil de ser replicável. Como ele está em um grande centro, é um diferencial muito grande. Então isso faz com que ele tenha um atrativo competitivo muito grande e uma resiliência também. E os galpões logísticos é exatamente a mesma coisa. Eles são imóveis muito específicos, que precisam de um grande aporte de investimento para você replicar algo parecido com isso. Então eles são quase exclusivos os FIIs para você conseguir ter acesso a um tipo de imóvel desse porte. E mais uma vez, né, eles são muito resilientes, eles acabam passando por algumas situações de risco que não sentem, né? Pelo contrário, eles acabam se tornando até com maior potencial em situações onde os imóveis em geral tendem a ser mais atingidos. Então, aqui a gente chega no resumo dos segmentos que nós vamos ter dentro da nossa carteira de investimentos. Então, lá no final, quando a gente montar a nossa carteira de investimentos, a nossa classificação, a nossa montagem dela vai ser feita através de FIIs de laje corporativa, FIIs de galpões logísticos, FIIs de shopping center, híbridos que contemplem esses três primeiros, não são híbridos que contemplem esses segmentos específicos, e FIIs de TVM. Tendo esses cinco segmentos dentro da sua carteira, você já dá um passo muito grande para ter uma carteira muito sólida que vai te gerar renda passiva aí todos os meses. Claro? É isso. Estamos muito juntos. Até a próxima aula. Fala, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Zero à Renda Passiva com os FIIs. Nessa aula nós vamos falar sobre os imóveis que compõem um FII. Então até agora a gente falou de uma parte específica desse nosso esquema aqui dos FIIs que você já conhece bem. A gente falou dessa parte de o FII investe em imóveis. A gente entendeu qual a estratégia para ele investir nesses imóveis e em que tipo de imóveis ele investe. Agora a gente vai ver outra parte dessa relação, que é os imóveis pagam aluguéis aos FIIs. E aí, nessa relação, existem algumas coisas que influenciam. É exatamente essa pergunta que nos faz chegar nesses fundamentos que nós vamos ver a partir de agora. O que influencia nesse aluguel? E que, claro, é essencial para a gente escolher um FII, porque são esses aluguéis que vão ser repassados para nós cotistas, e isso que vai gerar a nossa renda passiva todos os meses. E basicamente são três critérios, três fundamentos que influenciam nesse aluguel: os imóveis, os inquilinos e a vacância. E a gente vai começar falando dos imóveis, que são exatamente os imóveis que compõem, são todos os imóveis que estão dentro do guarda-chuva desse fundo de investimento imobiliário. E aí, por que nós vamos olhar os imóveis e como nós vamos olhar os imóveis? Nós vamos olhar através de três critérios. Dois deles são muito parecidos que nós utilizaríamos para selecionar um imóvel que nós iríamos comprar, que são a qualidade desse imóvel e a localização desse imóvel. E o terceiro critério é a porcentagem do imóvel. Isso daqui já é específico do FII. Por quê? Porque um fundo de investimento imobiliário, ele pode comprar parte de um imóvel. Então pode ter um grande edifício, por exemplo, e o FII deter 4 andares desse edifício, metade do edifício. Porém, ele pode também deter esse edifício inteiro, ele pode deter 100% desse edifício, e isso vai fazer uma diferença. Então são exatamente esses três critérios que nós olhamos. E por que nós olhamos cada um desses critérios? Começando por qualidade. Nós procuramos por imóvel de boa qualidade, por quê? Porque tem uma alta diferenciação e uma baixa manutenção. Quanto melhor a qualidade do imóvel, você vai ter uma diferenciação maior, ou seja, ele vai ter algo que a grande maioria dos imóveis não tem. Isso faz com que você gere tanto um risco menor, né, porque vai ser difícil um inquilino que está ali sair para procurar outro imóvel, quanto também vai gerar um volume de aluguel maior. Então esse é um critério que acaba sendo importante. Além disso, um imóvel de boa qualidade ele tem um custo de manutenção menor. Você tem um imóvel mais novo, esse custo de manutenção acaba sendo menor. E o custo de manutenção ele sai do bolso do próprio FII. Então, de maneira indireta, ele acaba sendo abatido desse aluguel que você recebe. Então, quanto menor o custo for desses imóveis, acaba sendo mais vantajoso para você. E que critérios a gente utiliza para chegar em imóveis com boa qualidade? Basicamente, são dois critérios. A gente olha o rating, que é uma classificação da qualidade desses imóveis. Ela é em A, B, C, ou 2As, ou AAA, que é a maior qualidade de todas. Normalmente os próprios FIIs já demonstram isso nos próprios relatórios. Então a gente vai olhar esse critério para a gente identificar se aqueles imóveis dentro dos FIIs, eles são de uma boa qualidade ou não são de uma qualidade tão boa assim.
Mateus, isso precisa, você está dizendo que necessita de todos os FIIs terem imóveis com uma qualidade excelente. Não, mas você deve focar grande parte da sua carteira, sim, em FIIs que tenham bons imóveis com uma classificação elevada. E além disso, você tem o valor por metro quadrado, que é um indicador, é um critério que mostra na prática a qualidade daqueles imóveis. Se você tem um imóvel com uma ótima localização, por exemplo, o valor do metro quadrado desse imóvel ele vai ser bem elevado. Isso vai acabar gerando também, no final das contas, um montante de aluguel maior. Então esse critério é um critério importante, tanto esse quanto o segundo que nós vamos ver, mas eu já vou atentar aqui que o mais importante de todos, que você vai precisar focar mais energia, é no terceiro critério, que é a localização. Mas a gente vai chegar lá. Agora, a gente vai falar da porcentagem do imóvel. A porcentagem do imóvel, por que a gente olha isso? Porque quanto mais quanto mais o FII tem de algum imóvel, se o FII tem, por exemplo, 100% de um shopping center, 100% de uma laje corporativa inteira, ele tem, primeiro, mais autonomia, ele consegue tomar a decisão de uma maneira mais fácil sobre aquele imóvel, pode vender o imóvel inteiro, ele pode fazer com o que ele quiser, porque o imóvel é totalmente dele. E ele tem o maior poder de negociação. Ele tem todos os andares. Quando a gente fala de uma laje corporativa, por exemplo, ele pode alugar para uma grande corporação, para uma grande multinacional, tendo um poder de negociação de ter todos os locais disponíveis aí desse prédio para ele mesmo administrar. Então acaba sendo uma vantagem. E o que a gente olha, qual o critério que a gente olha? É simples, olhar qual é a porcentagem que esse FII tem do imóvel. Então também isso está demonstrado nos relatórios, a gente vai ver na prática isso quando a gente estiver analisando individualmente uns FII, mas aqui você já entende que a gente vai procurar por FIIs que possuam mais próximo de 100%. Desejável é que esses FIIs possuam 100% da maioria dos imóveis, que isso vai dar muito mais autonomia e muito mais poder de negociação. Beleza? Esses dois critérios eles são importantes. Eles não são excludentes, né? Se você não atender algum desses critérios, por exemplo, se a qualidade do imóvel não for AAA, você não vai deixar de investir nesse FII somente por conta disso. Vai ser só um pequeno ponto negativo. A mesma coisa aqui com a porcentagem do imóvel. Se um imóvel tem 80%, se um FII tem 80% do imóvel, você não vai deixar de investir nesse FII por conta disso. Você vai botar um pontinho negativo ali, talvez você tenha uma menor porcentagem na carteira desse FII, mas isso não vai fazer você deixar de investir no FII. Agora, esse último critério, aí sim é o mais importante dentro da análise dos imóveis de um fundo de investimento imobiliário, que é a localização. E quando a gente fala de localização, a gente não fala somente do local que está um imóvel, mas dos locais. Então aqui também está incluso a quantidade de imóveis que esse FII tem. Então um FII ele pode ter simplesmente um prédio, uma laje corporativa, que são chamados dos FIIs monoativo, né? Ele tem um ativo só, quanto ele pode ter 10, 15, 20 imóveis diferentes. E aí, é claro, nós vamos buscar por esses FIIs que possuam mais imóveis, porque quanto mais imóveis, você tem uma maior diversificação, e assim você tem um menor risco. Se um FII ele tem 20 imóveis, se acontece alguma coisa específica com um imóvel só, não vai fazer diferença absolutamente nenhuma de relevância para o seu montante que você recebe de renda passiva. Agora, você imagina que o FII tenha um imóvel só e acontece algum imprevisto com esse imóvel. Isso vai impactar diretamente no montante que você recebe de renda passiva. Então, definitivamente, a gente vai procurar imóveis que tenham, a gente vai procurar FIIs que tenham maior quantidade de imóveis. Mas, voltando aqui para as vantagens. Então, por que a gente olha a localização? Primeiro ponto, por conta da vacância. Então, se a gente tem uma localização muito boa, você vai tender a ter uma quantidade maior de ocupação, e quanto mais ocupação, né, menor vacância. Lembrando que a vacância é ou o espaço ou a porcentagem desse FII que não está ocupado, que não tem inquilino. A gente vai falar especificamente de vacância ainda. E o segundo ponto, que é a grande procura que nós fazemos aqui nessa parte da análise, é a diversificação. Então aqui o principal critério para olhar os imóveis de um FII é olhar a diversificação. E aí para isso existem dois critérios. O primeiro é a quantidade de imóveis, então você entender quantos imóveis estão dentro do portfólio desse FII, e aí quanto mais melhor, quanto mais diversificado, quanto maior esse FII vai acabar sendo melhor para a sua gestão de risco. E o segundo é a receita por região. Por quê? Não adianta você ter 5 imóveis, mas os 5 imóveis serem exatamente no mesmo local, exatamente na mesma cidade. Porque se acontece algum fator de risco que esteja ligado a essa cidade, isso vai afetar de uma maneira muito relevante os seus ganhos, o seu provento, a sua renda passiva. Então o interessante é, FIIs que tenham uma quantidade de imóveis muito grande e também tenham uma diversificação por região,
que tem imóveis em São Paulo, tem imóveis no Rio, mas também tem imóveis em outras localidades do Brasil, e assim, de fato, tem uma diversificação. E esse é o ideal, é isso que nós vamos procurar nos FIIs que vão ter a maior relevância da nossa carteira. Fechado? Então, recapitulação aqui da nossa aula 2.4. Então, a gente olha a qualidade, porque isso influencia na diferenciação do imóvel e reduz a quantidade de dinheiro gasto na manutenção. E para isso, a gente olha o critério de rating e valor por metro quadrado. A gente olha a porcentagem que esse FII tem dos imóveis, porque isso influencia tanto na autonomia quanto no poder de negociação. E para isso, a gente olha a própria porcentagem e, principalmente, a gente olha a localização dos imóveis presentes nesses FIIs, olhando para um ponto, né? Porque isso vai influenciar a vacância e vai influenciar a diversificação, mas olhando principalmente para a diversificação, entendendo a quantidade desses imóveis, quantidade de imóveis que esse FII tem no portfólio e qual é a receita por região. Esses são os principais pontos que nós vamos utilizar lá na frente na nossa análise prática de seleção dos melhores FIIs. Fechado? Essa foi a nossa quarta aula do módulo 2. Estamos juntos mais do que nunca. Te espero na próxima. Aquele Fala, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Zero à Renda Passiva com FIIs. Nessa aula, nós vamos olhar os inquilinos e os contratos dos fundos de investimentos imobiliários. Então aqui a gente ainda está no mesmo local, na mesma relação que a gente olhou na aula anterior, em relação aos imóveis, pagam aluguel para o FII. E aí a pergunta, né, o que influencia nesse aluguel? Quais fundamentos influenciam nesse aluguel? Que são os fundamentos que nós vamos olhar. O primeiro fundamento são os imóveis, então a gente já viu que a qualidade e a diversificação desses imóveis tem uma influência nesse aluguel. E o segundo critério, o segundo fundamento que a gente vai analisar agora são os inquilinos. E junto com os inquilinos também os contratos. E por que nós vamos olhar os inquilinos? Por que nós vamos olhar quem está dentro desses imóveis? Quem está pagando esses aluguéis para os FIIs? Primeiro, porque a quantidade desses inquilinos ela vai dar uma maior diversificação, então quanto mais inquilinos a gente vai ter uma melhor diversificação e também tanto a qualidade quanto a quantidade de inquilinos vai reduzir o risco de inadimplência, ou seja, o risco do FII não receber esse aluguel. E para isso, para conseguir identificar bons FIIs que têm um bom fundamento de inquilino, a gente vai olhar 3 critérios. Primeiro é a quantidade de inquilino, então como a gente falou aqui da diversificação, né, quanto mais inquilinos tiver, quanto mais instituições estiverem pagando os aluguéis, quanto mais tiver distribuído isso, você vai ter uma diversificação maior, então uma diversificação maior você tem um risco menor, exatamente no mesmo critério que a gente falou nos imóveis, né, se você tem uma concentração em um inquilino só, se acontece com risco direcionado para ele, já era, você tem um impacto muito grande dentro dessa renda passiva. Agora, se você tem uma quantidade muito grande de inquilino, isso está muito mais diversificado, você acaba correndo um risco menor. A gente vai olhar também a qualidade desses inquilinos. Então, não só quantos inquilinos você tem, mas também quem são esses inquilinos, porque isso vai fazer com que aconteça esse segundo critério, que é o risco de inadimplência reduzir. Então, se você tem um inquilino que é uma grande empresa, uma grande multinacional, o risco dela não pagar esse aluguel é muito pequeno. Agora, se você tem uma empresa desconhecida que não tenha tanta credibilidade, você tem um risco maior de ter uma inadimplência. E aí, é claro, tendo uma inadimplência, né, assim como todos os fundamentos que eu estou citando aqui, se você tem uma inadimplência, ele tem um impacto direto na renda passiva, que é o objetivo final de nós montarmos uma carteira de fundos de investimentos imobiliários. Fechado? E por último, a concentração. Então você não adianta ter uma quantidade muito grande de FIIs se você tiver somente uma empresa que detém uma grande parte dessa quantidade. Então, se você tem, por exemplo, uma empresa que está responsável por 90% dos imóveis que esse FII tem no portfólio, e aí você tem outras 20 empresas que são aí diluídas entre o restante dos 10%. Isso não vai adiantar nada. Então, você tem que ter um equilíbrio entre a quantidade que é diversificada, entre a concentração que cada inquilino tem dentro do seu portfólio. E nada é melhor para mostrar essa relação, para mostrar esses 3 critérios que nós procuramos e que vamos aplicar lá na frente, na prática, do que um exemplo prático
prático, para já antecipar, de certa forma, parte dessa análise que a gente vai fazer no módulo da análise individual dos FIIs. Então aqui eu trouxe o exemplo prático do HGLG11, que é um dos grandes FIIs listados na Bolsa de Valores, e aqui eu trouxe a relação dos inquilinos que ele possui. Então olha o que a gente consegue observar. Cada cor dessa daí é um inquilino diferente, né? A gente tem a legenda ali do lado, e esse FII ele possui mais de 10 inquilinos. Então a quantidade extremamente ok, né? Uma quantidade bem relevante de inquilino. Aí quando a gente vai ver a qualidade, principalmente focando nos principais inquilinos, no que tem a maior relevância, a gente vai ver de cara lá com 22% a Volkswagen, que claramente é uma grande empresa, uma grande multinacional, ou seja, já tem o segundo critério também. Se a gente for ver as outras empresas aí, também são empresas com uma qualidade muito relevante. E o terceiro ponto, a concentração, ele acaba atendendo também. A empresa que tem a maior concentração tem somente 22%. A gente pode ver em duas formas aí, né? Porque tem dois gráficos. Um ele está olhando em relação ao valor patrimonial e outro em relação à porcentagem da receita. Então acaba no final mostrando a mesma coisa, sendo até os números bem próximos. Mas o que a gente pode observar é que tem uma diversificação de quantidade muito grande, a qualidade desses inquilinos também é muito grande, são grandes empresas. E em terceiro, ela também não tem uma concentração muito elevada em alguma empresa específica. Então isso daqui é um exemplo de uma carteira de inquilinos, de uma quantidade, qualidade e concentração de inquilino que a gente procura dentro de um FII. Esse daqui é um exemplo extremamente bom de que a gente vai buscar uma semelhança com isso dentro da grande maioria dos FIIs que nós vamos investir. Fechado? E agora a gente vai para uma segunda parte. Por quê? Quando a gente fala de inquilino, ele não está isolado, não é um fator específico, porque tem alguma coisa que rege a relação entre o inquilino e o FII. E esse fator são os contratos. Então, além de você olhar os inquilinos, nós também vamos olhar os contratos que fazem essa regulação, né, entre os inquilinos e entre o FII. E esse contrato, a gente vai olhar basicamente duas coisas, que é o tipo do contrato e o prazo desse contrato. No final, o tipo vai acabar refletindo também o prazo desses contratos. Ou seja, se você tem um inquilino que tem um contrato de 10 anos que vai ficar no FII, isso acaba sendo muito melhor. Por quê? Porque você vai ter, de certa forma, garantido essa receita vindo desse inquilino pelos próximos 10 anos. Agora, se você tem todos os FIIs, um FII com todos os imóveis com contrato de 1 ano, 2 anos, isso representa um certo risco, porque daqui a 2 anos eles podem simplesmente não renovar esse contrato e aí a vacância vai lá em cima, ou seja, a parte que não é ocupada dos FIIs aumenta e isso, mais uma vez, acaba tendo impacto na renda passiva. Então, por isso que a gente olha esse fator aqui. E aí, a gente vai olhar tipos e prazos. Começando, em relação a tipo, nós temos basicamente dois tipos de contrato. Nós temos o contrato típico, que são contratos padrões, onde você tem um período curto e você não tem multa após esse período ou até ali dentro do período. Então são contratos bem mais flexíveis e que trazem uma vantagem muito grande para o inquilino. E tem contratos atípicos. Os contratos atípicos eles já são direcionados de uma forma para serem mais longos e com multas muito altas. Então, em grande parte dos contratos atípicos, por exemplo, a gente coloca, olha, são 10 anos de contrato aqui com esse inquilino. Se sair antes disso, precisa pagar como se estivesse até o 10º ano. Ou seja, são multas realmente bem rigorosas. Isso acaba protegendo muito o FII. Acaba deixando o inquilino um pouco mais à mercê do FII, mas pro FII, olhando como FII, que é o que gera renda passiva pra gente, isso acaba sendo bem mais vantajoso. Esses contratos atípicos, é bom dizer que eles são mais voltados quando se trata, por exemplo, de um galpão industrial, de um galpão logístico, imóveis que são muito específicos, acabam tendo mais desses contratos atípicos. Quando se trata de uma laje corporativa, onde pode ter uma rotação maior e eles não são direcionados especificamente para uma empresa, né? Tem diversas empresas que precisam desse mesmo tipo de imóvel, eles acabam tendo uma quantidade maior de contratos típicos. E o segundo critério é o prazo. Então, quanto mais longo o prazo, maior segurança. Se a gente tem um FII que a grande parte dos seus contratos estão para vencer daqui a 5, 10 anos, isso traz uma segurança muito grande, porque você tem garantido pelos próximos 5 anos, pelo menos, que você vai receber essa parte da receita. Então, isso já reduz drasticamente o risco desses imóveis. E aí, para exemplificar isso, eu também trouxe o mesmo caso anterior, o mesmo FII como exemplo, aproveitando que eu já utilizei ele aqui, a gente já olha, já mais uma vez, já antecipa um pouco dessa parte que a gente vai olhar de análise individual lá na frente, trouxe o exemplo prático aqui do vencimento dos contratos do HGLG11. Então ele mostra aqui ó, que ele tem 4% dos contratos vencendo em 2021, lembrando que esse vídeo aqui é gravado em 2021, esse relatório é um relatório de 2021, então tem 4% que vence no próprio ano, 7% vence no ano seguinte, 8% em 2023, 18% em 2024 e a grande maioria, 63%, vence em 2025 ou mais.
Ou seja, a grande maioria dos contratos vence em mais de 4 anos. Ele até demonstra ali o WALE, que é o vencimento médio desses contratos, que está em 5,4 anos. Ou seja, no mínimo, você vai ter pelos próximos 5,4 anos, em média, o recebimento dessa receita que esse FII recebe por agora. Então, isso dá uma segurança extremamente grande. Então, claro, nós vamos procurar isso. Nós vamos procurar que tenha uma qualidade boa de inquilinos para diversificar, mas que tenha também uma quantidade, uma baixa concentração, mas também com bons contratos. O contrato acaba protegendo também muito grande essa parte, essa relação entre inquilino e FII. Fechado? E aí, um resumão aqui da nossa aula 2.5. A gente olha inquilino e contrato para aumentar a diversificação e reduzir o risco de inadimplência. Em relação aos inquilinos, nós olhamos o critério de quantidade de inquilinos, a qualidade desses inquilinos, se são grandes empresas. Lembrando, reforçando aqui mais uma vez que eu já disse lá no início, quando a gente falou de descobrindo os FIIs, quem vai alugar esses imóveis vai ser, na grandíssima maioria das vezes, pessoas jurídicas, ou seja, vão ser grandes empresas. Então, sempre que a gente vai falando de qualidade aqui, a gente vai estar falando de ser grandes empresas alugando esses imóveis. Em terceiro, a concentração. Você não tem uma grande concentração desses imóveis na mão somente de um inquilino. Em relação ao contrato, a gente vai ver os tipos e principalmente o vencimento. Você lembra que tipo, ele acaba refletindo, né, se ele pode ser um vencimento mais curto ou mais longo. Então, no final das contas, a principal coisa que a gente vai olhar são os vencimentos. Se a gente tem os vencimentos postergados, os vencimentos longos, a gente tem uma proteção muito maior dentro desse FII. Fechado? Então é isso. Te espero na próxima aula. Estamos juntos mais do que nunca. Aquele Fala, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Zero à Renda Passiva com FIIs. Nessa aula nós vamos falar sobre a vacância. A gente ainda está olhando para aquela relação de os imóveis pagam os aluguéis para os FIIs. E aí aquela pergunta, o que influencia nesse aluguel? A gente já viu que o imóvel influencia, os inquilinos também. E por último, nós vamos ver agora a vacância. E o que é a vacância? Como já explicado, né, até no final do primeiro módulo, a vacância nada mais é do que a quantidade, né, a porcentagem de imóveis que está sem inquilino. Então, se a gente tem, por exemplo, um FII aí com 5 imóveis e tem um deles que não está ocupado, ele acaba tendo uma vacância de 20%. É importante a gente olhar esse fundamento. Porque, logicamente, quanto maior porcentagem dos imóveis a gente tem ocupado, maior vai ser o resultado desses imóveis, ou seja, maior vai ser o montante de aluguel que esse FII vai receber e, consequentemente, nós vamos receber mais renda passiva. E quanto menor essa vacância, né, quanto maior é a ocupação, então lembrando que é inverso, né? Quanto mais ocupação você tiver nos imóveis, menor você vai ter a vacância. Então, quanto menor for essa vacância, quanto menos imóveis estiverem desocupados, esse FII vai ter um custo menor também, porque esses imóveis parados, eles precisam de todos os custos de manutenção, pagamento de IPTU e assim por diante. E aí, para olhar essa vacância, nós temos dois diferentes indicadores, duas diferentes vacâncias aqui, que são a vacância física e vacância financeira. Elas são muito próximas na grande maioria dos FIIs, mas a grande diferença é a seguinte: a vacância física, ela olha somente em metros quadrados. Então, a porcentagem que você vai ter de vacância física vai ser a quantidade de metros quadrados desocupada sobre a quantidade de metros quadrados total. Simples assim, uma divisão. Quantos metros quadrados esse FII tem desocupado em relação a quanto é a quantidade de metros quadrados total. A diferença da vacância financeira é que isso vai levar em conta também o custo por metro quadrado. Então, ele vai estar olhando aqui quanto de metro quadrado vezes o custo desse metro quadrado está desocupado, dividido pela quantidade de metro quadrado total vezes o custo do metro quadrado. Parece um pouco confuso, mas a única coisa que você precisa reter aqui é que a vacância física ela olha somente a área bruta e a vacância financeira ela olha realmente o custo, ela olha realmente o valor do metro quadrado. Então, se você tem uma vacância, se você tem um FII que tem 100 metros quadrados e ele está com 10 metros quadrados desocupado, ele vai ter 10% de vacância. E na vacância financeira, isso vai ser olhado por, você tem 100 metros quadrados, mas esse metro quadrado aqui ele tem um custo maior. Então, o potencial que eu tenho aqui é de tantos reais, e o que eu tenho ocupado é X reais. Então, essa relação vai estar ligada ao dinheiro, ao custo desse metro quadrado. Essa é a única diferença. A gente vai sempre preferenciar por usar a vacância financeira, porque ela é mais próxima da realidade. A gente não está colocando todas as localizações em um pacote só.
Você imagina, se você usa a vacância física, somente o metro quadrado, você está comparando o mesmo valor de um imóvel lá usando o termo residencial para ficar mais visível, mais didático. Mas é a mesma coisa de você comparar um imóvel que está lá no Leblon com um imóvel que está em alguma área residencial que tenha esse preço por metro quadrado mais baixo. Você está colocando tudo no mesmo pacote. E na vacância financeira, não. Você leva em conta exatamente esse custo por metro quadrado também. Tá claro? E aí, sabendo isso, direto ao ponto, qual o critério que a gente utiliza? É simples. O desejável é que tenha uma vacância inferior a 25%. Ou seja, que esse FII ele tenha menos de 25% dos seus imóveis desocupados. Quando começa a ultrapassar esse valor, começa a ficar em uma situação complicada, onde influencia no resultado que atinge o cotista e também influencia nos custos, principalmente. Então esse é o critério base, a gente vai partir daí. Só que a partir disso a gente tem mais uma coisa que a gente observa, que é o seguinte, a gente tem uma relação, quando a gente fala de vacância, entre o risco de aumento dos custos. Então, quanto mais vacância você tem um risco do custo ir aumentando, mas também quando você tem uma vacância alta, isso representa um potencial. Se a gente for olhar o copo meio cheio, quando a gente olha um FII que tem uma vacância de 25%, ele entende-se também que quando ele preencher esses 25%, ele vai gerar um aluguel maior do que está gerando agora. Então isso pode me beneficiar. Ou seja, é um risco, mas também você deve olhar como um potencial. E como eu diferencio isso? Como isso não fica confuso na minha cabeça? É simples. Isso você deve diferenciar analisando a vacância ao longo do tempo. Você nunca vai olhar uma foto, você não vai pegar e vai olhar assim, olha, a vacância desse FII hoje é 25%. Isso não vai te dizer absolutamente nada. O que você vai olhar é se essa vacância ela é estrutural, ou seja, se esse FII já está há vários meses com essa vacância, ou se ela é pontual, se ela é alguma coisa que aconteceu esse mês específico. E aí, quando você olhar que ela é estrutural, quando você olhar que ela é ao longo do tempo, você vai comparar isso com o resultado no período. Então preste atenção, você viu que a vacância é de 25%. Imagina isso, a gente vai ver um exemplo prático para te mostrar na frente. Mas você viu que a vacância é de 25%. Mas você viu que esse FII, mesmo com essa vacância de 25%, está pagando um bom dividendo, está mantendo nesses períodos um bom provento, está conseguindo gerar um resultado. Ou seja, isso não é tanto um ponto negativo, acaba sendo um potencial, porque se ele preenche esses outros 25%, se com esses 25% de vacância, mesmo com esse custo maior, com essa quantidade de aluguel menor, já está gerando esse resultado, se preenche esses 25%, isso vai acabar sendo um potencial. E a gente vai olhar um caso desse aqui na prática. Eu trouxe um exemplo prático aqui, dessa vez o KNRI 11. Nesse primeiro gráfico, trouxe para vocês a vacância financeira. Então você lembra, a gente sempre dá preferência para olhar a vacância financeira. E a gente vê que a vacância financeira desse FII, ela está sempre girando em torno de 12% a 14%. Às vezes cai para próximo de 10% ali, mas na grande parte do tempo, 12% a 14%. E já no último ano, manteve sempre assim. Então ela já tem essa vacância estrutural. Lembrando, está menor que os 25%, então ok no primeiro ponto, mas ainda é considerável, né? Mais de 10% aí, 14% de vacância. Só que olha só que a gente olha mais para frente. Quando a gente olha aqui, os proventos recebidos no período, eles se mantêm também. Ou seja, essa é uma vacância estrutural. E o pagamento desses proventos ele já está sendo feito mesmo com essa vacância. Então a gente tem laranjinha em 2020, em verdinho em 2021 e todo esse período, todo esse último ano, a gente tem mantendo os proventos. Ou seja, isso está muito correlacionado com essa vacância estrutural. O que isso mostra para a gente? Se a gente olha isso e a gente entende que esse retorno já é um bom retorno para a gente, né? Olhando alguns outros indicadores que a gente vai ver, em relação ao dividend yield, em própria relação ao resultado que esse FII está gerando, ele já é satisfatório mesmo com essa vacância estrutural, a gente vai olhar isso como um potencial, a gente vai entender que além desse provento que ela já entrega, ela tem uma capacidade ainda de aumentar aí próximo desses 14%. É claro que a gente não vai esperar um FII de vacância zero, que tenha tudo extremamente ocupado, mas sim demonstra um potencial. Mas sempre se atente à regra de, a princípio, procure não ter uma vacância maior que 25%, porque normalmente maior que 25%, ela já começa a distorcer e não ser potencial já começa realmente a ser um problema, porque começa a elevar muito o custo. Então, se atente a não olhar muitas exceções. Você pode até ter um FII com mais de 25% de vacância, mas que ele não seja a regra, porque sim, você está correndo um risco maior com ele. Fechado? Então, um resumão da nossa aula sobre vacância. Por que a gente olha a vacância? Porque isso influencia no resultado dos imóveis, ou seja, na quantidade de aluguel paga, e também nos custos. É desejável menor que 25%.
E você sempre vai analisar isso ao longo do tempo, entender se é estrutural ou pontual e comparar com o resultado. Se ele está entregando muito resultado, mesmo tendo essa vacância estrutural, isso acaba se tornando um potencial. Está claro? Estamos juntos. Te espero na próxima aula. Aquele Fala, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Zero à Renda Passiva com FIIs. Nessa aula nós vamos falar do administrador de um fundo de investimento imobiliário. Definitivamente é um dos critérios mais importantes, um dos fundamentos que vão ter mais influência quando você for selecionar o melhor FII para sua carteira. Por isso essa aula é extremamente fundamental. E para isso a gente vai retomar aquele esquema geral dos FIIs que a gente viu lá no começo, porque agora a gente vai começar a olhar outra relação. Então agora a gente vai dar um zoom nessa relação aí do centro. O FII investe o imóvel através de uma gestão profissional. E é essa gestão que nós vamos analisar agora, os fundamentos que compõem essa gestão, que vai nos dizer se essa gestão tende a ser boa ou não. E existem três coisas que influenciam nessa gestão, que são três fundamentos que nós vamos olhar aqui. O primeiro e mais importante deles é o administrador, segundo é tipo de gestão e taxas. Nessa aula a gente vai olhar exatamente o administrador. Então a primeira coisa para vocês entenderem essa relação, o que é o administrador de um FII, qual a diferença entre administrador e gestor. A gente fala gestão profissional, mas é um administrador que a gente olha. É simples. O administrador ela é a instituição financeira que é responsável pelo funcionamento de todo esse FII, inclusive pela contratação de todos os prestadores de serviço. E um dos prestadores de serviço é o gestor, é a instituição que vai fazer a gestão dos ativos desse FII. E essa gestão dos ativos do FII, que no final das contas vai ter uma influência direta para a gente, que é a função de administrar essa carteira de investimentos, de saber quais imóveis comprar, de quais imóveis vender, de lidar com esses inquilinos. Tudo isso tem uma influência muito relevante nos proventos, logicamente, nessas decisões que vão influenciar tanto nos fundamentos que a gente olha aqui, quanto de fato na quantidade, né, no aluguel e no crescimento desse FII ao longo do tempo. E essa gestão é o que é fundamental, mas quem escolhe essa gestão é o próprio administrador, por isso que a gente já olha diretamente o administrador. Fato importante também é que normalmente essas instituições são ligadas. Quando a gente pega grandes instituições administradoras, elas possuem um braço dessa instituição que também é a gestora. Então acaba tendo uma ligação mais direta ainda, por isso que é fundamental a gente olhar para os melhores administradores. E como eu chego nos melhores administradores? Tem alguns critérios que mostram pra gente quais são os potenciais melhores administradores. E eles são basicamente dois. O primeiro e definitivamente o mais relevante deles, e que vai ser a parte que mais vai ser focada, é o histórico dos outros FIIs já listados por esse administrador. Então, a ideia aqui é muito simples. Se você tem uma instituição que faz a administração de um FII e ela já tem vários outros FIIs que possuem uma rentabilidade boa, que possuem uma performance boa, que performou bem e que entregou resultado nos últimos anos, a chance que ela continue gerando esse resultado com esse FII que você está analisando ela é muito grande. É simples assim, né? O resultado que a gente olha de um FII específico, ele vai estar diretamente ligado ao histórico que essa instituição já teve em outros FIIs. Se ela administrou bem outros FIIs, se ela fez esse bom trabalho em outros FIIs, isso vai elevar de maneira muito grande a chance dela fazer um trabalho nesse FII também, porque ela vai ter esse conhecimento, ela vai ter a base e já vai ter provado na prática que ela pode fazer isso. E quando a gente fala desse histórico, a gente está falando tanto da qualidade quanto da quantidade que essa instituição tem de FII. Então, se essa instituição ela tem um FII muito bom, olha, esse FII já está há 15 anos no mercado e continua entregando muito resultado, gerou muito retorno para os cotistas, paga um aluguel de uma maneira muito sólida, isso é muito bom. Agora, se essa instituição ela tem outros 5, 10 FIIs que são bons e que atendem todos esses outros critérios que a gente já observou, isso fica ainda mais forte, isso traz uma vantagem ainda maior, porque mostra que ela não só provou a competência, essa instituição administradora, ela não
não só provou competência em um FII, como já provou em vários. Então isso eleva muito a chance dela realmente ser uma instituição boa e se provar nesse que nós estamos analisando também. E, em segundo lugar, a credibilidade dessa instituição. Então isso daqui revela um pouco menos, mas é claro que é importante a gente entender que normalmente, né, normalmente não, é uma instituição financeira que faz esse gerenciamento, mas normalmente é uma grande instituição financeira. Então, claro, se for essa grande instituição financeira, tiver uma credibilidade, isso vai trazer um ponto positivo a mais aí para essa análise dos FIIs, mas o principal continua sendo o histórico dos outros FIIs já listados. Qual é o ponto aqui? Matheus, eu vou precisar analisar especificamente o histórico de todos os FIIs que nós temos na bolsa e entender essa qualidade e a quantidade deles? Não. Não, porque eu já apliquei exatamente isso dentro da metodologia de verdade, identificando exatamente com esses critérios quais são os melhores administradores atualmente. E o que você vai fazer a partir daqui, para você ter total autonomia, eu vou te mostrar esse ranking e ele tende a mudar muito pouco, tá? Porque aqui eu peguei uma base muito sólida desses FIIs que já tem vários anos dentro da Bolsa de Valores. Mas para você ter autonomia total, você já sabe exatamente quais são os critérios. Então, como você já sabe que os critérios, o principal critério é o histórico de bons FIIs, tanto a qualidade quanto a quantidade, se passar o tempo e você quiser reavaliar esse ranking aqui, você simplesmente vai pegar os nomes que eu já te entreguei aqui e vai verificar quais são os outros FIIs que estão sobre a administração dele e vai conseguir revisitar esse conteúdo aqui, tendo total autonomia para a qualquer momento reavaliar a sua carteira sem ficar nada dependente de mim. Tá claro? Então, para começar, eu já vou falar alguns administradores que eles são viáveis, que você pode utilizar FIIs deles dentro da sua carteira, mas não são os melhores, não estão no nosso top 3 aí. Então, nós temos aqui BTG, Votorantim Asset, CM Capital, Safra Asset. Basicamente, esses daqui são FIIs que possuem sim um ou outro FII que tem um bom histórico, mas eles não têm um histórico tão sólido quanto os 3 primeiros que eu vou colocar aqui e também não têm a credibilidade da instituição tão forte quanto os que vão estar neste ranking. Fechado? Então vamos começar. Vamos aqui para a nossa medalha de bronze. Nossa medalha de bronze, nós temos 3 grandes administradores. Coin Valores, XP Investimentos e Rio Bravo. Esses 3 eles têm um histórico muito sólido nesse tipo de ativo. A gente tem alguns que têm alguns segmentos mais específicos, outros que focam já em outros tipos de FII, mas os 3 eles possuem essa característica de ter outros FIIs em uma quantidade relevante e uma qualidade muito relevante também, com um histórico muito bacana. Mas eles não têm uma solidez tão grande quanto os que estão no segundo lugar, que são Banco Fator e BRL Trust Investimentos. Essas duas empresas também têm um histórico muito forte de FIIs bons e principalmente alguma diferença de alguns deles aqui vai ser simplesmente pelo tempo desses FIIs. Esses 2 que a gente colocou aqui em segundo lugar, eles têm um histórico muito grande, eles estão há muito tempo. Tem FIIs que têm mais de 10 anos entregando o resultado. Então isso gera uma robustez muito maior para esses administradores do que alguns que estão aí no terceiro lugar. E aí, no topo do nosso ranking, que vai ser os administradores que você mais vai ter dentro dos FIIs que você tem dentro da sua carteira, são Credit Suisse e Intrade DTVM. Elas aqui ganham absolutamente todos os critérios que a gente viu anteriormente. A gente, tanto nos pontos um pouco menos relevantes, né, que é a credibilidade da instituição, a Credit Suisse é uma das maiores instituições financeiras do mundo, a Intrade DTVM ela é uma empresa do Itaú, que também é uma grande, se não a maior instituição financeira do país. Então também tem uma credibilidade muito grande da instituição. Mas além disso, o principal fato é que ambas têm um histórico com uma grande relevância em quantidade e qualidade dos FIIs que têm listados na bolsa e também em relação ao tempo de listagem. Então as duas hoje realmente ocupam aí os melhores administradores dentro de todo o panorama que nós temos nos FIIs. Então o que nós tiramos daqui? O que você vai direcionar quando nós formos fazer a filtragem lá na frente? Você vai focar em ter uma parte da sua carteira mais relevante nesses 2 primeiros administradores e também, obviamente, ter uma diversificação, porque a gente não vai investir somente em 2 administradores, mas também ter diversificado em todos esses que estão aí no ranking e até nesses outros viáveis que estão aqui embaixo. Todos eles servem como viáveis para você ter dentro da sua carteira, mas sempre proporcional. Se você pega um lá que está entre os outros viáveis, que não está no top 3, você vai utilizar uma porcentagem menor da sua carteira nele. Você vai talvez colocar 1 FII, 2 FII dele. Agora, a grande maioria dos FIIs realmente vai ser dos que estão aqui dentro do ranking.
Fechado? Essa aula é fundamental dos administradores e essa filtragem aqui, esse ranking que eu trouxe para vocês, ele vai ter uma influência muito forte em você selecionar FIIs que te geram muito resultado e que vão te gerar uma renda passiva consistente e crescente ao longo do tempo. Estamos juntos mais do que nunca. Te espero na próxima aula. Fala, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Zero à Renda Passiva com FIIs. E hoje nós vamos falar sobre tipo de gestão e taxa. Então, ainda olhando essa relação de o FII, ele é administrado por uma gestão profissional e o que influencia nessa gestão? Nós já vimos a influência do administrador e agora nós vamos olhar esses dois últimos critérios. Tanto o tipo de gestão, nós vamos ver que tem uma diferente classificação, e quais são as taxas cobradas, que é igualmente importante ao tipo de gestão que a gente tem nesse FII. Fechado? Então, para começar, a gente tem que entender que o tipo de gestão, ele basicamente representa quais são as regras que vão ditar essa relação de compra e venda do gestor com os imóveis. Então, essa gestão, ela vai fazer a compra, a venda, enfim, vai fazer suas movimentações em relação aos imóveis. E as regras que ditam isso, que estão dentro do regulamento do FII, está diretamente ligado com o tipo de gestão. Um gestor ele não pode simplesmente fazer qualquer coisa se não tiver bem previsto no regulamento. E esse tipo de gestão, ele tem uma classificação que se divide aí em duas vertentes. A primeira é a gestão passiva e o outro tipo é a gestão ativa. Quais são as principais diferenças? Existem 4 grandes diferenças nesses dois tipos de gestão e eu vou explicar qual é. Primeira diferença, o objetivo. Quando você tem uma gestão passiva, o objetivo desse tipo de FII, o objetivo dessa gestão é simplesmente manter recebendo o aluguel daquele tipo de imóvel. Então, normalmente, um FII de gestão passiva olha só, eu tenho um prédio aqui que é inteiro de um FII. Esse FII tem um prédio só. E esse prédio está todo ocupado, com um contrato de 10 anos e recebe o aluguelzinho lá todo mês. Esse FII vai tender a ser um FII de gestão passiva. Normalmente, esse FII vai receber esse aluguel todo mês e distribuir esse aluguel para o cotista. Ele não vai estar preocupado em comprar mais imóvel, em expandir, em mudar de localidade, em aproveitar algum ciclo. Não, ele vai estar simplesmente fazendo com o objetivo de receber esse aluguel e repassar no cotista, mantendo um recebimento que bata alguma meta. Normalmente, esses FIIs de gestão ativa têm uma meta. Então, por exemplo, olha, a gente quer dar um retorno nesse FII que seja igual ou superior ao IFIX, que é o índice que mede a média dos FIIs do Brasil. Então, vai fazer algo sem muita movimentação, sem fazer nenhuma venda, nenhuma compra, simplesmente para manter recebendo aquele aluguel e fazer o repasse para o cotista. Ele pode fazer alguma venda e pode fazer alguma compra? Sim, porém qualquer movimento que ele venha fazer em relação a isso, a gente vai falar já no segundo ponto, ele não vai ter flexibilidade. Se ele quiser fazer uma compra ou fazer uma venda, ele vai precisar colocar isso em assembleia, onde vai entrar em uma votação nesse fundo e aí o fundo vai decidir se ele pode fazer essa compra ou essa venda ou não. Então, a premissa é que ele é engessado para ele cumprir exatamente essa função, mas ele tem esse desvio, né? Ele pode fazer uma compra e uma venda, só que a burocracia é muito maior e precisa passar aí pela aprovação dos cotistas, principalmente os cotistas majoritários, né, que possuem uma grande porcentagem aí desse FII. Já na gestão ativa, o objetivo é diferente. O objetivo não é só receber o aluguel e repassar. O objetivo é conseguir agregar valor. É a empresa que faz essa gestão conseguir comprar mais imóvel, conseguir fazer mais emissão para arrecadar mais dinheiro e aí pegar mais novos imóveis para conseguir mais inquilinos, diversificar mais. Então é sempre estar crescendo. Ela realmente, como o próprio nome diz, ela está ativa, ela está fazendo essas movimentações buscando agregar valor para o acionista. E a flexibilidade que o regulamento desse FII dá para esse tipo de gestão é muito maior. Ele não precisa ficar consultando ninguém para fazer a compra ou venda de um imóvel. Ele tem sobre os seus direitos, o poder que ele tem, está incluso a compra e venda de imóveis. Então já é um regulamento feito exatamente para fazer essas movimentações. E aí a gente vai para a terceira diferença, que é a escala. Por quê?
Como eu disse, normalmente os fundos de gestão passiva, eles têm uma escala menor, se trata de menos imóveis, porque eles não ficam adquirindo vários imóveis, tem aquela quantidade limitada ali e recebe aluguel e repassa. Já os FIIs de gestão ativa não. Como eles têm aí um certo foco em crescer, em sempre estar adquirindo novos imóveis, em fazendo novas emissões, em crescendo, ele acaba tendo uma escala maior, ele acaba possuindo mais imóveis, sendo mais diversificado. Inclusive, a tendência é que cada vez se veja mais fundos de gestão ativa, porque um movimento que eles fazem é até comprar os próprios fundos de gestão passiva. Então você imagina, tem um fundo de gestão passiva aqui que tem um prédio, esse é exatamente esse exemplo que eu dei, tem um prédio recebendo aluguel todos os meses. Você pode ter um fundo de gestão ativa que está crescendo, fazendo nova emissão e fala assim, olha, eu quero comprar esse prédio seu. E aí ele adquire aquele prédio, passa a fazer parte dessa gestão ativa e tem diversos casos que isso já aconteceu. Então o que tende é a ter mais fundos de gestão ativa e eles atualmente já são maioria aí na Bolsa de Valores. E qual é o grande ponto aqui? Existe melhor e pior? Não, eles simplesmente têm objetivos diferentes. Como a grande maioria, principalmente que tem uma escala considerável, ou seja, que são grandes, eles são fundos de gestão ativa, você vai ter mais fundos de gestão ativa dentro da sua carteira do que fundos de gestão passiva. Normalmente eles vão ser poucos ou até nenhum. Agora, se não faz tanta diferença, por que você está se aprofundando? Por que eu preciso saber o que é cada um? Por conta das taxas. Porque senão, para você não levar gato por lebre, não levar um fundo passivo pagando taxa de fundo de gestão ativa, e isso tem muito na Bolsa de Valores e é exatamente para isso que essa aula serve, para impedir isso, para você ter conhecimento, saber em que você está investindo quando está investindo em um de ativo ou passivo e saber qual taxa é justo você pagar em cada um deles. E nesse caso aqui, existem duas taxas. Agora a gente entrando para essa segunda parte, né? Você já entendeu o que é um fundo de gestão ativa e um fundo de gestão passiva, agora você vai entender as taxas que a gente tem em ambos. Tem uma taxa que não deveria ter em um deles. A primeira taxa é a administração. Taxa de administração é aquela taxa que é cobrada independente da performance do fundo. Todos os meses vai ser descontado essa taxa. O seu aluguel, o seu provento já é recebido descontado essa taxa. Normalmente é uma taxa menor e ela é fixa, ela é cobrada todos os meses. E aí, quais são os critérios para a gente olhar aqui nas taxas? Se você tem um fundo de gestão passiva, o justo a se cobrar é cerca de 0,2% ao ano de taxa de administração. Por quê? Porque esse gestor ele não tem muito o que fazer, ele não tem muito trabalho, você não precisa de uma equipe de gestores comprando, vendendo. Não, muito pelo contrário, a função dele é quase nenhuma. Ele simplesmente vai fazer ali a burocracia de repassar isso para você, lhe dar alguma coisa com o inquilino, mas não tem nenhum trabalho a fundo. Então, o justo aqui é ter uma taxa de administração em torno de 0,2% ao ano. Já na gestão ativa, a coisa muda de figura. Por quê? Porque você vai ter que ter uma equipe de gestores onde vão estar focados em identificar oportunidades, identificar ciclos imobiliários e assim estar trabalhando ativamente. Então aí se torna justo que tenha uma taxa de administração maior, que pode chegar até 2% ao ano. Então uma taxa de 2% ao ano em um fundo de gestão ativa, ele é ok, ainda está dentro dos critérios. Agora vem um ponto interessante, que é o seguinte, não se olha somente o número dessa taxa, mas é importante olhar em que essa taxa está baseada. Porque 2% ao ano, mas 2% de quê? Vou pagar 2% para ele do quê? Com base em que essa taxa? Existem diferentes taxas que podem ser pagas. E aí, é claro, quando o fundo cria, ele define em que ele vai se basear. A melhor delas, a melhor alternativa é quando o fundo ele cobra essa taxa sobre o valor de mercado. Por quê? Porque isso mostra que ele está realmente colocando ali a pele em risco, que ele vai realmente querer fazer com que o fundo fique melhor, porque se os cotistas identificarem que tem alguma furada ali, eles vão vender, esse valor de mercado vai cair e essa instituição vai ganhar menos taxa. E claro, nenhuma instituição financeira quer ganhar menos dinheiro, quer ganhar menos taxa. Então isso faz com que tenha um motivo a mais e com que não tenha o risco reduza, porque os próprios cotistas eles vão dizer, né, se tiver alguma coisa, se fizerem algum equívoco ali na gestão, o preço automaticamente vai cair, porque os cotistas vão sair e eles vão acabar perdendo dinheiro. Então isso protege mais você. As outras alternativas elas são um pouco piores. Você tem por patrimônio do fundo e receita. Se alguma gestora ela faz algum equívoco da gestão, não necessariamente vai influenciar no patrimônio do fundo. Então ela pode sair ilesa mesmo tendo feito uma besteira. Então esse tipo de atrelador à taxa de administração ele não é o ideal, assim como a mesma coisa da receita. O ideal é o valor de mercado. Então você sempre vai procurar taxas que estejam em torno desse referência de 2% para gestão ativa e 0,2% para gestão passiva e de grande preferência que estejam atrelados ao valor de mercado. Não é um fator eliminatório se estiver atrelado a alguns outros, mas vai ser algo
algo que vai mostrar para você que é um FII mais sério, que tem o menor risco de ter uma ingerência. E aí, a gente vai para a segunda taxa, que é a taxa de performance. A taxa de performance, ela é diferente da taxa de administração, ela não é uma taxa fixa. Ela não é cobrada todos os meses regularmente. Ela só é cobrada caso esse FII tenha uma performance superior ao que nós chamamos de benchmark. O benchmark, ele é como se fosse a régua. Ele coloca a régua e fala assim, ó, essa daqui é a régua de uma performance talvez esperada, uma performance padrão de um FII. Se a gente performar a mais do que essa régua, parte disso que eu performar a mais vai entrar como uma taxa aqui para eu que sou o gestor, como uma taxa de performance. É exatamente isso que é a taxa de performance. Então o que a gente olha na taxa de performance? Primeira coisa que a gente olha em critério, gestão passiva não tem que ter taxa de performance. Não faz sentido. Mais uma vez, o trabalho é muito simples, ele está simplesmente repassando esse aluguel para você. Então não faz nenhum sentido um fundo de gestão passiva ter uma taxa de performance. Se tem, você já elimina aí com esse critério. E quando tem quando um fundo tem essa gestão ativa, mesmo sendo um fundo de gestão ativa, essa taxa ela não deve ser muito alta. Normalmente ela se encontra entre 10 a 20% ao ano do que é acima desse benchmark. E aqui que está o grande ponto. Porque esse 10 a 20% ele não significa nada dependendo do que for a régua, dependendo de onde colocar a régua. Porque você imagina, olha, se a instituição coloca, eu vou ganhar 10 a 20% do que o FII render acima de zero. Imagina que ele coloca isso. Então 10 a 20% vai ser muita coisa. Porque de zero até quanto ele render, vai ser 10 a 20% de tudo isso. A régua vai estar muito baixa. Agora, se o benchmark, que é essa régua, ele for desafiador, ele for, olha, eu só vou ganhar a taxa de performance se o FII render todo o IPCA, toda a inflação, o IPCA é o principal índice da inflação, se ele render todo o IPCA mais 5%. O que ele passar disso, o que ele passar de IPCA mais 5%, aí sim eu vou começar a ganhar taxa de performance. Ou seja, mesmo que o FII performe muito bem, ganhe tudo da inflação mais 5% ainda para você, mesmo assim o FII sairia no 0 a 0. Mas se passar disso, aí ele começa a receber de taxa de performance. Nesse caso, aí mostra que vale a pena pagar essa taxa, porque o FII vai ter uma gestão que vai ser desafiadora para conseguir ultrapassar esse benchmark. Então o principal critério quando você olha a taxa de administração é ter um benchmark claro e desafiador. Não adianta ser um benchmark confuso. Vou pagar dependendo que exceder a Selic mais tal porcentagem de IPCA. Não. Aí já é para confundir cotista e conseguirem se dar bem com isso. Quando está muito bem claro, olha, é IPCA mais 3%, é IPCA mais 4%, IPCA mais 2%. O que ultrapassar isso, eu vou cobrar 10, 15% de taxa de performance. E aí começa a se tornar justo caso esse FII entregue uma gestão diferenciada. Simples assim. A taxa de performance no FII, ela não é comum. A gente sempre tem que olhar como algo incomum. Então a gente só aceita esse algo incomum se a gestão também for incomum, se ela performa aí mais do que a média. Então nós só aceitamos uma taxa de performance se for, primeiro, com um benchmark muito claro e desafiador, e segundo, se o histórico desse FII mostra que ele tem uma performance acima da média. Fechado? E aí, com esse resumão aqui, você sai ileso de qualquer furada em relação à taxa. Então aqui são 4 dicas que já vão direto ao ponto, que fazem parte do resumão da nossa aula 2.8. Primeiro, gestão passiva. É com a meta baseada em algum índice, tem poucos imóveis, pouca flexibilidade, exatamente como o exemplo que a gente citou. Gestão ativa já tem o objetivo de crescer, tem uma maior flexibilidade para comprar e vender imóvel, só que tem um maior espaço para erro também. Então os dois, como eu disse, não tem melhor nem pior. E aí, falando de taxa de administração, cerca de 0,2% para gestão passiva e 2% de gestão ativa, não fugir muito disso, e taxa de performance só se a gestão for ativa, muito boa, com resultado diferenciado, e se tem a meta muito clara, o benchmark, o bench, muito claro e também desafiador. Fechado? Essa foi nossa aula de gestão de taxas. Estamos juntos, mais do que nunca. Te espero na próxima aula, aquele. Fala, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Zero à Renda Passiva com FIIs. Chegamos na última aula do módulo 2 e hoje vamos ver Dividend Yield e precificação. Esses dois fundamentos, como eu disse lá atrás, eles são a consequência dos outros fundamentos que nós já vimos. Então, para recapitular esse esquema dos FIIs, onde nós temos o FII que investe em imóvel, que paga aluguel, tudo isso através de uma gestão profissional, a consequência de tudo isso
refletida pelos fundamentos que nós olhamos anteriormente, vão chegar no dividend yield e na precificação. O que é esse dividend yield? Se fala tanto de dividend yield quanto se fala de FII, o que exatamente representa ele? Explicar de uma forma bem clara. O dividend yield nada mais é do que o quanto você recebe de provento, o quanto você recebe de aluguel em relação ao valor da cota, ao valor de uma cota desse FII. Ou seja, quanto você recebe de aluguel por cota que você tem em relação ao valor dessa cota. Então é uma conta bem simples. Você tem o provento que você recebeu por essa cota dividido pelo valor total que você pagou por ela. Então um exemplo bem claro aqui. Se você comprou um FII aqui, olha, tem uma cota desse FII aqui que custa R$100. E eu comprei esse FII e ele me pagou R$7 de dividendo, de provento no último ano. Então, em 12 meses, ele me pagou aí R$7. Então, eu tenho, não me pagou, né? Ele pode até antes de ter me pagado. Olha, se eu tenho um FII hoje que custa R$100, nos últimos 12 meses, ele pagou R$7 para quem era cotista dele. Então, isso reflete um dividend yield de 7%. Por quê? Eu vou ter o numerador, provento por cota do FII. Essa cota desse FII pagou R$7 nos últimos 12 meses e o valor dela é R$100. 7 dividido por 100, eu tenho 7%. É extremamente isso. Estou falando até repetido para ficar bem claro, porque isso daqui tem uma relação que é fundamental que a gente vai fazer a partir de agora, que é o seguinte. Então vocês percebem que tem simplesmente dois elementos aqui. Quanto esse FII está pagando de provento e quanto está o valor dessa cota. Qual é o grande ponto, o grande insight do dividend yield? O provento pago por cota, ele praticamente não varia, ele varia muito pouco. Porque esse FII ele tem a quantidade de imóveis estabelecidos e esses imóveis pagam os aluguéis de maneira recorrente. Então esses proventos eles tendem a variar muito pouco, ele vai se repetindo aí mês a mês. Então o que varia, o que causa de fato a variação no dividend yield? O valor da cota do FII, que é o preço. E esse preço, lembrando de novo lá atrás, ele é influenciado pela oferta e demanda. Esse preço é ditado pela Bolsa de Valores. Se você tem muita gente querendo comprar uma cota do FII, esse valor ele aumenta. Você tem mais oferta do que demanda, então esse valor dessa cota ele vai aumentando. Se eu tenho muita gente vendendo o FII, mais gente vendendo do que gente comprando, o valor dessa cota ele tende a diminuir. Isso é importantíssimo você entender, porque aí você vai ter clareza de que o dividend yield ele é influenciado diretamente pela oferta e pela demanda. E o que a gente tira disso? Se o provento ele se mantém e se o que influencia no dividend yield do valor da cota, a gente chega à conclusão que o mercado ele é eficiente. Essa é a primeira premissa que a gente tem que partir. Ou seja, tem muita gente olhando para os FIIs. Principalmente quando se trata dos maiores FIIs do mercado, que são os que nós vamos investir, nós temos milhares de investidores olhando o tempo inteiro e milhares de negociações sendo feitas nesses FIIs. Ou seja, na média do mercado, não tem ninguém bobo. Você pode ter um ou outro investidor bobo ali no meio, mas a grande maioria são grandes fundos, grandes investidores que estão atentos para o que está acontecendo. Se eles estão atentos para o que está acontecendo, o preço ele tende a refletir o potencial e o risco desse FII. De maneira mais clara, dando um exemplo claro. Se eu tenho um FII, por exemplo, que o FII está muito bom aqui, mas todos os contratos, ele está com preço ok, ele está pagando um dividend yield de 7%. Então está um bom FII. Mas todos os contratos desse FII vencem nesse ano, no final do ano. O que você acha que vai acontecer com o preço dele? Você acha que todo mundo vai esperar, que ninguém vai ter notado isso e que o preço vai se manter igual? Não. O movimento que vai acontecer, as pessoas vão começar a vender esse FII, porque sabe que tem uma incerteza, que tem um risco muito grande. E por conta disso, o preço vai desabar, o preço vai diminuir, porque tem um risco iminente. Vai vencer todos os contratos esse ano, não é certo da renovação. Então as pessoas veem essa informação, a informação é democratizada para todo mundo dentro da Bolsa de Valores, então os grandes investidores, até os pequenos, sabem dessa informação e começam a vender, o preço desaba. E aí o que acontece com o dividend yield? Se eu tenho o denominador, que é o valor da cota do FII, desabando, o que acontece com o resultado? Aumenta. Então, quanto mais o preço diminui, mais o dividend yield aumenta. É aí que está a grande armadilha. Se você investe em FII olhando primordialmente para dividend yield, você vai fazer besteira, é um fato.
porque você vai estar entrando em FIIs que tem um risco muito elevado, que o mercado inteiro já enxergou, por isso reduziu o preço e por isso aumentou o dividend yield. Então nunca olhe dividend yield como um critério primário de seleção de um FII. Ele sempre vai ser uma consequência que você pode utilizar como critério ao final de ter olhado absolutamente todos os fundamentos. Ele só vai te dizer alguma coisa quando você já tiver olhado tudo antes disso. Esse caso do contrato, por exemplo, você já vai ter visto quando você olhar taxas e contratos. Se ele tiver, por exemplo, só um inquilino, isso representa o risco, por isso ele está com dividend yield maior. Você já vai ter olhado lá na parte dos fundamentos dos inquilinos. Então, tudo que a gente viu até aqui são fundamentos essenciais que vão te dar clareza se um dividend yield faz sentido ou não. Por isso, mais uma vez, ele é a consequência de todos os outros fundamentos. Mateus, então, sabendo isso, o que eu devo fazer? Simples. Dois critérios básicos. Primeiro, elimine os FIIs com dividend yield muito baixo. Se tiver um dividend yield abaixo da inflação ou abaixo da própria taxa Selic, significa que tem uma expectativa muito grande do mercado nele. Porque você lembra? FII com dividend yield muito baixo significa, como o provento é fixo, como o numerador é fixo, se o dividend yield está muito baixo, significa que o valor da cota está muito alto. E qual é o motivo de ter um valor da cota muito alto? É a expectativa. As pessoas veem um potencial muito grande. E o ponto é que um FII ele não é um ativo para ter potencial gigantesco. Ele é um ativo para ter regularidade, para ter segurança e te gerar renda passiva todos os meses. Então, normalmente, quando você tem uma expectativa muito grande do mercado, isso está muito em torno de euforia que não se transforma em realidade. Porque o FII não é feito para crescer exponencialmente. Ele é feito para, com consistência, te manter com renda passiva e a sua compra de mais cotas vai fazer esse movimento exponencial acontecer. Então, quando você elimina esses FIIs que têm um dividend yield muito baixo, você está tirando do radar essa euforia, essa expectativa muito grande que não é boa para os FIIs. Esse já é o primeiro critério e você já elimina grande parte desse risco de se enganar por dividend yield. E o segundo critério é simples, se atente muito quando o FII possuir um dividend yield extremamente alto. Quando você tiver um FII na carteira e você vê que o dividend yield está estourando, está passando de 8%, 9%, 10% de dividend yield, você para e entenda os outros fundamentos, aplique exatamente o que a gente aprendeu e o que a gente vai aplicar dentro da parte de seleção individual dos FIIs, para você entender, olha, o que o mercado está vendo aqui que eu posso não estar enxergando. E aí, se não tiver nada, claramente, se todos os fundamentos de teoria estão dentro, você vai falar, olha, é simplesmente um medo irracional do mercado, eu vou me aproveitar disso, vou continuar recebendo meu provento, mas se você notar que tem realmente algum fundamento que perdeu, você vai provavelmente entender, olha, realmente tem esse risco aqui, eu não quero correr, então eu vou poder me desfazer desse FII. É assim que você usa o dividend yield. Nunca fazendo, olha, dividend yield é alto, eu vou investir. Você vai fazer furada fazendo assim. Tá claro? E aí, a gente segue para outro indicador que também é consequência de todo o processo, que é a precificação. A precificação em um FII se dá basicamente por um indicador, que é o que eu vou expor aqui, que é o preço sobre o valor patrimonial. Mais especificamente, a gente usa o preço por cota sobre o valor patrimonial por cota, mas dá para utilizar de maneira geral, ele vai dar na mesma coisa. O que significa esse indicador? Assim como o dividend yield, ele é um indicador baseado no preço. Por quê? Ele compara o valor de mercado, ou seja, o quanto as pessoas estão pagando em um FII, o valor de mercado nada mais é do que o preço por cota vezes a quantidade de cota que tem no mercado. Então, se um FII tem 1 milhão de cotas e na Bolsa de Valores essa cota está R$1, as pessoas estão dispostas a pagar R$1 por ela, o valor de mercado desse FII é R$1 milhão. 1 milhão de cotas vezes esse R$1. Sobre o valor patrimonial desse FII. O valor patrimonial é o valor avaliado, onde foi um avaliador de imóveis e foi lá e falou assim, olha, esse imóvel aqui vale 1 milhão, esse outro aqui vale 2 milhões, esse vale 3. Então, no total, você tem 6 milhões de valor patrimonial dentro desse FII. Então, olha o que esse indicador compara. Ele compara quanto o mercado está pagando pelo FII em relação ao quanto de valor patrimonial avaliado esse FII tem. Com isso, o que a gente já imagina? Que isso tem que estar próximo de 1. Por quê? Porque o valor justo de um fundo de investimento imobiliário, onde é composto basicamente pelos imóveis que estão ali dentro, ele deve ser próximo do valor avaliado do patrimônio que ele contém. Então, esse valor ele vai tender a ficar próximo de 1. Porém, tem algumas coisas que a gente precisa ter claro aqui para observar e os critérios que você vai aplicar em relação a preço sobre valor patrimonial. Primeira coisa, antes de entrar em qualquer outro critério ali da frente,
Você nunca vai utilizar isso como critério primário para investir em FII. Nunca. São as duas maiores besteiras, os dois maiores erros cometidos ao investir em FII. Focar em dividend yield e focar em preço sobre valor patrimonial. Ele sempre tem que ser o que você vai ver por último, que é uma consequência de todos os outros fundamentos. Partindo disso, o que você vai fazer? Primeiro, você vai focar em ativos de alta liquidez, que são os grandes FIIs, que são muito negociados, porque você lembra que eu falei no dividend yield? Quando o mercado é eficiente, quanto mais negociações você tem, quanto mais pessoas você tem olhando por aquilo, menor a chance de ter uma discrepância, de ter algo que ninguém está vendo e aquilo está num preço muito alto. Se você pega um FII, ninguém está vendo, esse FII aqui é muito pequeno, tem pouquíssimas negociações aqui por dia. Você pode estar deixando passar alguma coisa. Agora, em um FII grande, onde estão todos os grandes fundos olhando para ele, todos os grandes gestores, você tem uma eficiência muito maior. Você tem uma grande chance de não ter nenhuma discrepância em relação ao preço. Então, por isso, a gente vai focar nos ativos de alta liquidez para a gente poder eliminar esse risco de ter uma distorção muito grande. Além disso, você só utiliza o preço sobre o valor patrimonial para comparar FIIs entre setores semelhantes. E setores, além de setor, serem FIIs muito semelhantes. Por quê? Porque como ele está ligado ao preço, ele está ligado também ao potencial e risco. E existem potenciais e riscos diferentes em segmentos diferentes, que não são comparáveis. Então, por exemplo, se você pega atualmente, em 2021, e você olha FIIs de logística, eles possuem um preço sobre o valor patrimonial acima de 1. Ele possui um preço maior. Por quê? Porque a expectativa nele é maior. E o risco dele é considerado menor pelo mercado, porque ele passou por todo esse momento de lockdown sem ter uma influência muito grande. Pelo contrário, por conta do crescimento dos e-commerce, os FIIs de logística, que atendem exatamente para essa malha de distribuição, se beneficiaram. Então o preço deles vai tender a estar maior, porque ele tem maior potencial e menor risco. Enquanto os FIIs de shopping já tem com os olhos mais duvidosos por conta dos investidores. Então eles vão tender a ter preços menores, porque as pessoas já olham, se vir uma nova onda, se tiver um novo lockdown, ele depende mais da economia, então eles vão estar com um preço sobre valor patrimonial menor. Por isso nunca é comparável um com o outro. Você vai diversificar entre os segmentos. Se você chegar no final da sua análise, tiver olhado todos os fundamentos e você quiser mais um critério de comparação, também olhar preço, aí sim você vai comparar sempre olhando FIIs muito semelhantes. Beleza? E por último, tenha claro os motivos de um FII ter preço sobre valor patrimonial maior que 1. O que isso significa? Significa que você está pagando o valor de mercado para ele maior do que ele é avaliado. Você entendeu? Ele é avaliado, todo o patrimônio do FII é avaliado em um preço, você está pagando mais do que aquele FII é avaliado, a soma de todos os imóveis. Pode ter isso na sua carteira? Pode, mas tem que ter um motivo claro. Você tem que saber o motivo claro. Então, por exemplo, aqui eu citei imóveis de logística. Eu posso ter um imóvel de logística que tenha 1,2 valor patrimonial, ou seja, que eu estou pagando 20% a mais do que ele vale, você até pode ter, mas você tem que ter clareza por que tem isso. Olha, eu tenho porque é um imóvel de logística, o imóvel de logística ele tem um potencial de crescer com o crescimento do e-commerce, com o crescimento de distribuições através de lojas digitais, então por conta disso eu estou disposto a pagar um valor patrimonial maior, um preço sobre valor patrimonial maior. Agora, se eu tenho um FII de shopping que não tem a qualidade muito boa, que tem um ativo só, e o preço do valor patrimonial está maior que 1, tem alguma coisa errada. E aí você vai precisar revisar. E com certeza isso não vai passar no seu crivo aí na nossa seleção que a gente vai fazer mais à frente. Tá claro? Então, resumão da aula 2.9, na nossa última aula aqui do módulo 2, para você não sofrer mais nada dessas tendências que normalmente a grande maioria dos investidores iniciantes tem, que a manada tem e acaba consequentemente perdendo dinheiro fazendo isso daqui. Com esse resumão você consegue reduzir drasticamente, praticamente eliminar o risco de você fazer alguma dessas besteiras também. Primeiro, elimine os FIIs que têm um dividend yield menor que IPCA ou Selic, aprofunde quando o dividend yield for muito alto, entenda, veja se tem alguma coisa que você não está vendo, invista em ativos com alta liquidez, só compare preço sobre valor patrimonial de FIIs muito semelhantes, entenda os FIIs que têm preço sobre valor patrimonial maior que 1. Não invista em FIIs com preço sobre valor patrimonial maior que 1 se você não sabe o porquê que você está tomando essa decisão e porquê que você está vendo um potencial maior nele do que nos outros segmentos. Bom, essa foi a nossa última aula do módulo 2. Agora você já tem a base de todos os fundamentos, todos os critérios para selecionar os bons FIIs e nós vamos no próximo módulo colocar isso em prática, filtrando os melhores FIIs, aplicando exatamente esses critérios que nós aprendemos aqui e chegando nos melhores FIIs da bolsa. Fechado? Te espero lá no próximo módulo. Estamos juntos mais do que nunca, aquele